Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estou recebendo aqui comigo Ângelo Silva, esse grande humorista. Meu filho é fanzaço dele e o meu filho pediu e eu convidei e ele aceitou o desafio. Seja bem-vindo, Ângelo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Queria agradecer a você, né, pelo convite, a TV Barueri também, seu filho que acompanha. E estou muito feliz de estar aqui para essa trocar ideia, né, para a gente entender um pouco melhor o universo da comédia e tal. Legal. Eu vi que você veio muito à vontade, né? Então, é que o comediante ele é meio cara de pau, né? Você tem que ser É. assim para que por você lidar com muitas pessoas que busca de você um retorno da alegria, do riso. Então, eu sou um cara muito tímido, mas assim, quando é para fazer o meu trabalho ou falar sobre, você tem que Um usar, humorista né? tímido? Tem. Você nem imagina quantos tem. E muitos, né? Mas a gente é isso, a gente coloca esse o lado, não sei, uns falam que é dom, outros falam que é conhecimento de aprender, mas a gente tem muito que é tímido, assim, de você falar, meu, chega no canto, tá quietinho. Eu sou muito na minha, né? Mas quando é para fazer também, aí tem que sentir a vontade, você já tira aquele nervosismo, né, o Sim. peso. Mas é, Eu acredito que, assim como eu, todo mundo quer conhecer o Ângelo Silva no pessoal. Quem é o Ângelo Silva? De onde ele veio? Como foi que começou essa trajetória do Ângelo para chegar hoje esse humorista aí destacado na rede social? olha, resumindo, assim, minha trajetória, desde criança, assim, eu gostava muito de programas de humor, né? Só que eu sou mais das antigas já. Eu gostava mesmo, não era da minha época, mas eu gostava de Chaplin, Chaves, né? Toda essa Maluco no Pedaço, as séries que passavam no SBT, então eu gostava muito. Então, na escola eu brincava muito, né? Chegava às 7 horas da manhã imitando Silvio Santos na sala, os professor, tipo, tinha aquele conflito, né? Eu sempre fazia tudo, mas o professor, pô, na reunião para minha mãe, ele faz tudo, mas ele gosta de brincar muito. Então, sempre tive esse time para fazer as pessoas rirem, mas nunca foi uma coisa que eu falei, nossa, eu quero para minha vida, né? Já tentei ser jogador de futebol, músico. Dizem que todo comediante é um músico frustrado, né? Mas provavelmente é que todos que eu conheço falam, já tentei fazer música. Tem aí o Whindersson Nunes também que fazia e ainda faz a música, né? Mas ele falou uma vez também, eu acho que num podcast. Então assim, e aí eu fui crescendo e entrei pro audiovisual. E aí comecei trabalhando no audiovisual e via as pessoas fazendo, né, atuando. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso, mas de uma forma. E foi na época que a internet começou ali, né? Em 2015, 16, 17 já vinha o Whindersson, o Felipe Neto, essa galera, tipo, né, que já tava uma caminhada. E Sim. aí eu pensei, cara, eu vou começar a fazer. Aí foi quando em 2017 para 18 comecei a gravar meus vídeos, só que eu fazia mais uma coisa local, que era ali na Zona Leste, Goianás, falava do bairro, brincava com as coisas. E aí eu fui percebendo que eu gostava daquilo, foi me trazendo essas lembranças da comédia que eu sempre gostei de assistir, né, de acompanhar. E aí eu não parei mais, né, e eu só aprendendo mais, porque, como eu te falei, a comédia, em off aqui a gente conversando, a comédia ele tem o dom, tem pessoas que, por exemplo, Tiririca, você olhava para ele e você já ria dele, né, Sim. sem ele falar nada. E tem pessoas que aprendem, né, a comédia. Eu acho que eu sou um pouco ali do que aprendeu, do que foi buscar e eu acho que é muito mais isso do que se você me ver assim no dia a dia conversando, eu vou brincar, fazer uma coisa, mas eu não sou um cara que, nossa, que engraçado você sem falar nada, não. Aí eu entrei nesse universo, né? E a partir daí de começo de 2018 pra cá, que eu postando vídeo, eu falo assim, é cotidiano, uma forma mais cômica, dramática, e é basicamente isso, o resumido, né, de como eu entrei nesse universo, assim. Mas eu quero ser mais curiosa e entrar mais a fundo. Eu quero conhecer o Ângelo Silva, onde ele cresceu, como foi a infância dele, se ele tem alguma história, né? Porque eu acredito que é a curiosidade de todo mundo. Eu tenho essa curiosidade, né? Quando eu vejo alguém ali no topo, engajado na rede social, eu queria saber um pouco mais a fundo da sua história. Não só eu, mas quem está nos assistindo também. Sim. Bom, minha família, eu sou de uma família que vem do Nordeste, né? Da Paraíba especificamente.
Só que eu brinco que eu fazia cosplay de nômade, né? A gente sempre morou de aluguel e sempre em São Paulo era extremo sul, extremo leste, então assim, minha família é de lá, eu morei uma época, nasci aqui em São Paulo, mas eu morei uma época no Nordeste, no interiorzão mesmo, era tipo a cidade que a gente morava para chegar na capital de João Pessoa é 6, 7 horas de ônibus. Então, eu vivi esse ambiente sítio, roça, né? Tipo assim, na infância, mas eu vivi bastante. E aí, seguindo isso, a gente veio morar em São Paulo e tal. E, e sempre foi uma parada muito difícil para as coisas, porque eu sou de periferia, né? Então, a gente que é de periferia tem ali as dificuldades, né, de tudo, no geral, né? Não só quem é de periferia, quem não é também tem, mas tem uma distância, assim, das dificuldades. E aí, minha vida foi basicamente isso, morar com minha mãe, meu pai, tipo, eles eram separados e tal. E é eu, minha mãe, minha irmã, e minha irmã casou nesse ambiente que a gente foi para lá no Nordeste, ficou e só veio eu e minha mãe. Então sempre foi eu e ela, e desde cedo, com 13 anos, eu comecei a trabalhar em supermercado, lá mesmo, né? No período que eu morei lá no Nordeste. E sempre de cedo trabalhando em tudo. Eu era tipo, aí entra a parte que eu te falei de nômade, né? Acho que os nômades olham pra gente e falam, nossa, vocês mudam muito, viu? Porque era sempre num lado, no outro, e não ficava, eu não conseguia criar muita raiz, como algumas pessoas conseguem ali. Você nasceu ali naquele bairro, cresceu, escola, tal. Sim, Então eu acho que essa necessidade de brincar, assim, de divertir, estar junto com a galera, de conhecer, eu acho que vinha muito dessa caminhada, de você nunca se sentir pertencente a uma parada. E aí foi passando esse processo e eu fui crescendo entre trabalhar, ajudar minha mãe e vivenciando as paradas de periferia mesmo. E eu acho que tudo isso forjou também um pouco do que é o meu conteúdo hoje, que meu conteúdo é muito voltado para o cotidiano, para as nossas dores e angústias, né? Por isso que sim. vem o drama, assim. E quando eu comecei a fazer o conteúdo, eu pensei, cara, eu posso trazer isso, que não é todo mundo que brinca, faz conteúdo com... Ninguém quer falar das suas dores. A gente vê nas redes sociais o quê? O povo postando tudo tá lindo, maravilhoso, eu não Sim. passo por nada, né? E... Mas é isso, minha trajetória é isso. É um cara que veio ali descendente de uma galera do Nordeste, de uma família pobre, né? E, e a trajetória é de muita luta mesmo, até passar algumas situações, questão de alcoolismo do meu pai. Sim, é uma coisa que eu não, que eu acho que forjou muito para eu entrar na comédia, de brincar com isso, sabe? Hoje, se eu passo alguma parada ruim, por exemplo, angústia, sei lá o que é, eu tento transformar isso em comédia. Talvez seja bom ou não, se eu for no psicólogo, talvez eu falar, isso aí não é bom, hein, porque você está aguardando, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo me alivia para algumas coisas, né? Então, e é isso, acho que resumindo, eu não sei se é mais ou menos o que você pensa. Mas quando você estava naquele momento ali da roça, né, ali na Sim. Paraíba, você era aquela criança. Você imaginava estar onde está hoje? Você sempre teve na cabeça isso? Ou, ou pensava pequeno? Uhum. Assim, porque hoje em dia, né, a gente vê muitas histórias. Porque quando você chega no sucesso e tem aquela audiência, ou aquele trabalho bem reconhecido, a gente sabe que todo mundo tem uma história, uma Sim, trajetória. E a gente sabe também que quando a gente é criança, nossos sonhos começam desde quando nos entendemos por gente. sim. E entendemos o que é certo e o que é errado. Naquele momento, quando você estava no Nordeste, no interior, que como você falou, era 7 horas da Louco. capital, e vivia ali na roça, o que você imaginava? Não, eu vou viver aqui para sempre, vou cuidar, não sei se você tinha vaca, alguma coisa do tipo, vou ficar cuidando de vaca, vou ficar cuidando de galinha, enfim. O que você pensava? O que passava na sua cabeça? Como eu te falei, como antes de tudo eu sempre gostei muito de futebol, eu tinha meu pensamento, a gente brincava, enfim, no sítio roça, assim, tinha um campinho. E lá no início, minha vontade era isso. Ah, eu quero ser um jogador de futebol. Aí até quando eu mudei para São Paulo, vinha para a escola, que ia jogar com os meninos, aí os caras até zoavam, pô, mas pô, você jogava com as vacas, com os bois lá e não aprendeu a correr, eles correm muito. Então tinha umas brincadeiras assim, mas
o início de tudo ali, a minha mente era, pô, mesmo sendo criança, meu pensamento era nisso, né? Eu falava, pô, eu quero ser um jogador de futebol. E, e sempre, eu acho que desde sempre tive esse pensamento de ser alguma coisa, vamos dizer assim, que eu gostasse, né? Eu nunca fui de, eu quero fazer isso só porque eu quero dinheiro para não sei o quê. Não, eu sempre fui assim, eu quero fazer uma coisa que eu goste para dar uma condição boa para minha família, principalmente para minha mãe. Como eu te falei, tinha a questão da separação, e eu via muito a situação que ela passava, tudo que ela fez por nós, né, por mim e minha irmã, para criar a gente. Então eu tinha esse pensamento, pô, eu quero ser um jogador de futebol para dar uma condição melhor e porque eu gosto também. Mas o início mesmo, o meu pensamento nunca era ficar estagnado, assim, sabe? De, pô, eu tô aqui na roça, vou virar um, fala, peão, sei lá, boiadeiro, sei lá. É tanto que, tipo, tinha os amigos, que muitos hoje que eram da minha infância, que são, tem uns que viraram até médico, outros que trabalham criando, né, vacas, bois e carneiros, ovelhas. Então, assim, mas eu sempre tive esse pensamento, eu não queria ficar, eu precisava fazer, sempre tive uma angústia de fazer alguma coisa para ter um retorno disso, mas uma coisa que eu gostasse. Aí, por isso que eu comecei ali querendo ser jogador de futebol, aí depois veio a questão da música, aprendi sozinho a tocar ali e tal. Inclusive eu tocava muito na igreja, né? Uma época que eu passei, tinha uma banda na igreja e tal, então eu gostava. Mas na igreja já não tinha muito esse pensamento, questão financeira. Era mais por uma entrega mesmo, né? Tipo, para Sim. Deus e tal. Hoje eu sou o famoso desviado, mas assim, é, eu sou o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? Mas assim, mas sempre foi nessa linha, de não querer ficar estagnado. Eu preciso fazer alguma coisa, e aí entra, não sei, se é uma vontade, uma veia de empreender, de querer fazer a partir de você mesmo, mas eu sempre tive essa linha, assim, nunca de ficar onde está, mas de buscar, né, tipo, de alguma coisa. E só que eu sempre fugi porque eu quero. Nunca eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa só porque, não, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Tudo bem que eu já trabalhei com tanta coisa que eu nunca gostei, mas por necessidade, né? Porque senão Sim. você. Mas acho que é basicamente isso. E quando você veio para São Paulo com 13 anos, sua mãe falou assim: nós vamos embora para São Paulo. Qual foi seu sentimento? Qual foi a sensação naquele momento? Primeiro eu dei pulo de alegria, porque eu sempre quis voltar para São Paulo. Que eu sempre ficava assim, a gente morava um período aqui e ia para lá, né? E aí viajava de ônibus, era 3 dias de. E quando ela falou isso para mim, eu fiquei feliz porque eu sabia que aqui tem aquele sonho, né? Sempre teve de, São Paulo é a terra das oportunidades, não sei o quê. Desde criança, quem não é daqui também vem com essa esperança, mesmo você tendo uma dificuldade das coisas. E eu pensei, pô, lá eu vou chegar, vou virar jogador de futebol. Lá tem vários times, lá tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, tem uma oportunidade. Eu fiquei feliz. É, porque fazendo uma piada aqui, se for comparar, como seus amigos falaram, se você puxar pra vaca e pro boi, você não vai sair do lugar, né? Porque mesmo quando tá mandando a Sim, vaca sair do pasto, ela já não vai sai. pensando. Vai ali, né? Não sei. Tipo, se eu vou, aí fica mastigando, mas Aí é você isso. tinha que procurar outros exemplos. Exatamente, né? De uma águia, por exemplo, sei lá, que vai ter uma visão maior, né? Expansão maior. Mas eu vim, quando a gente veio, foi isso. É tanto que eu chegava aqui, todo dia jogando bola, era 5 horas da manhã, 6 indo nos campos e tal. Fiz teste em alguns times, né? E aí foi quando eu comecei a entender a frustração das coisas, que não era, mesmo que eu quisesse, não era. Que foi quando eu fazia teste. E sempre quem passava era quem tinha ali o pai do lado, um empresário engravatado. Você podia jogar bem, mas não adianta. Você tinha que ser extraordinário, como sei lá, Neymar, Ronaldinho Você fez alguma Gaúcho. escola Não, aqui em São Paulo? eu fazia teste, porque assim, antigamente tinha bastante. Hoje em dia Sim. é mais, vai direto da escolinha para lá. Antigamente, o que eles faziam? Tinha um local, sei lá, tal time, Mogi, time de Mogi. Vai ter uma peneira. Aí você vai lá, faz os testes, quem se destacar, jogar bem, os caras pegaria, tinha alguém olhando, observando, pegava, levava você para algum clube e lá você seguia a carreira. Só que a época que eu comecei a fazer já estava um nível disso, de o cara chegou um empresário ali, um dinheiro. Então assim, mesmo eu jogando bem, legalzinho ali, para você conseguir isso tinha que ser
muito diferente. E eu não sou muito diferente no futebol. Eu sou um cara que jogava legal e tal. Então foi aí que começou a vir as frustrações, né? Eu falei, cara, será que isso é pra mim e tal, não sei o quê. E isso de 13, 14 anos, né? Então eu já fui começando a entender que não ia ser tão fácil a jornada, né? Mas o sentimento de sair de lá e vir pra cá foi esse, de esperança. Tipo assim, pô, vai ser um lugar que eu vou ter, não só do futebol que eu queria, mas, pô, tem muita coisa, São Paulo, né? Nossa, não sei o que. Aí chega aqui, agora eu não vejo a hora de ir embora, meu Deus, porque eu tava vindo com ele falando, mano, um dia se eu tiver dinheiro e condições de... Eu quero morar num lugar isolado, que Você tem vai acesso comprar a um uma rodovia. helicóptero igual Não, Pablo Marçal? não quero, não quero. Não, e depois eu tomo uma cadeirada do Datena aí, não dá certo não, velho. Mas eu sou muito, assim, eu brinco assim, mas eu sou um cara muito simples, assim, pras coisas, sabe? Tipo, eu acho que meu objetivo, se você perguntar, Ângelo, qual que é o seu objetivo maior da sua vida? É ter condições financeiras para minha família estar bem, assim, sabe? E eu poder ter ali, um lugar para eu morar, fazer meu trabalho, fazer as pessoas sorrirem. Eu não tenho, tanto que eu brinco, né? Eu falo todo dia, Deus, me testa aí, né? Dá a oportunidade de eu ter muito dinheiro para ver se eu vou mudar mesmo tendo muito dinheiro. Aí Porque, ele olha pô, pra você e fala, não, meu filho, não, enquanto você estiver igual o Raimundo, não dá. não dá. Tipo, enquanto você tiver um pé lá e outro aqui, se vira aí, se joga. Mas é isso, a sensação que eu tive, assim, foi essa de esperança, sabe? Falar, pô, vou pra lá e vai ter isso, assim, pra mim, pra minha mãe, enfim. Mas eu acho que foi isso, né? Acho que talvez essa sensação mesmo. E hoje você ainda mora com a sua mãe? Ou... Hoje em dia, moro com minha mãe, tô quase casando de novo, que tinha casado uma vez, separei. Graças a Deus, hoje eu tô com uma pessoa, a Nath, um beijo pra ela, te amo muito, tá, amor? Ela ia vir comigo, mas não deu e tal. Mas hoje é isso, eu moro com minha mãe, mas a gente já tá encaminhando pra juntar Até porque os cria uma planos. união, né? Cria um vínculo. Hoje em dia, muita gente fala, eu tenho 2 meninos. Sim, Tenho 2 meninos, às vezes eu fico pensando, né? cria. E a gente eu sou, mesmo meus filhos tendo 12 e 10 anos, eu sou muito amiga e eu passo isso para eles, porque eu não quero que eles cresçam e escondam coisas de mim. Sim, Então eu passo para eles muito essa forma, nós somos amigos. sim. Então tudo que você quiser, eu não vou brigar com você, né? Então eu acredito que hoje tem muita gente que julga, ainda mora com a mãe e tal. Uma coisa é você morar com a mãe E e não sugar, valorizar sua mãe. Outra coisa é você sugar sua mãe, é diferente. Então, eu acredito que são valores, né, princípios. eu acho que é muito. Cara, se perguntar pra mim, eu vou falar, mano, faz isso, exatamente isso que você falou. Por quê? Cara, é a mãe, e mãe é mãe, né? E o filho que valoriza a mãe em todos os aspectos, você não tem nada a perder, né? É tanto que, por exemplo, hoje eu estou com minha mãe porque eu sinto a necessidade de estar com ela, assim, tipo, até, lógico, eu casar, vou ter minha família, mas é o que você falou, a gente tem uma conexão, assim, eu converso muito com minha mãe, eu tenho muito essa afinidade com minha mãe, se eu falo, pô, mas você tem 30 e poucos anos, você sai, você fala pra sua mãe onde você tá, onde você vai, eu falo porque eu sei que ela vai ficar preocupada, não é porque ela vai isso Sim, aqui, mas pra ela ficar tranquila, tipo, ó, meu sim, filho tá ali, ele falou onde tava e tal. E hoje em dia a gente banaliza muita coisa que é básica, né? Que é normal. A sim. conexão mãe, filho, pai, filho e tal. E a galera tá nem aí. E quando usou, eu faço piada em cima e brinco. Lá em casa a gente tem muito esse negócio. A gente é muito, parece que nem nós somos os pais dos nossos filhos. E o meu marido tem uma brincadeira com eles, a gente não sai da 5ª série. Eles brincam os 3, eu falo, meu Deus, quando que vocês vão crescer? A gente é 5ª série. Né? Então eles ficam na zoação. E eu acho isso muito legal, né? Eu acredito que você deve ter esse relacionamento muito importante com a sua mãe. E você tá no princípio, né? Honre sua mãe e seu pai para você ter dias de glória. E é muito legal isso. E criando essa conexão, eu acho que você nunca vai ter um distanciamento assim deles. Se eles saírem um dia, tiver a família deles, eles vão, ó, mãe, pai, posso ir aí? Eu brinco Mãe, com eles que eu vou comprar uma fazenda, e vou jogar botar todo minha mundo casa dentro. no meio, a de um aqui E e a do de outro outro aqui. Nossa, Pra gente é isso. pode ter uma distância bastante. É só para dar uma respiradinha, só para. É bom isso.
eu acho assim, quem tem condições de estar perto, de estar... Lógico, a gente sabe que também ficar... Somos seres humanos, né? Então a gente tá muito perto, tem conflitos. Mas assim, ao mesmo tempo, é bom tá perto. Porque quando você tá no desespero, você vai correr para quem? Para quem sempre te acolheu, quem sempre que sabe que te ama de verdade, exatamente, né? Porque eu até falo, no mundo de hoje, a gente não sabe realmente quem são os amigos, não sabe quem tá conosco por interesse, principalmente quando a gente tá... Exato, em ascensão ou já tem alguma coisa. A gente falou muito disso, vindo conversando eu e o Rodrigo, que inclusive falando da questão do Neymar, né? Tinha a igreja VIP lá, espaço para ele, a galera criticou assim. Eu entendo quem criticou e entendo também quem não critica. Então, assim, mas é isso, o respeito, por exemplo, tipo, de você entender, tipo, quando você tá ali em cima, vai vir muita gente querendo sugar. É nesse momento que as conexões que você faz, ou seja, com os pais, ou com um parente próximo, um amigo, às vezes, né? Depende muito também do tipo de amigo. Você tendo conexões, uma base sólida, você não vai precisar, tipo, tá indo, querendo, eu quero ter um monte de amigos, não, você tem sua base sólida, você sabe se der alguma coisa, você que é mãe, não vai querer sugar do seu filho. Ainda bem que tem pai e mãe que faz esse trabalho de sugar, mas assim, não é todos, né? Então assim, é bom você ter essa base, criar com seus filhos, amanhã ou depois seus filhos, sei lá, não pode ser alguma coisa, jogador de futebol, ou ser famoso ou não ser, ou ser um famoso empresário. Eles já estão na fase de ser tudo. Então, uma idade é uma coisa. O meu mais velho antes queria ser jogador de futebol. Agora quer ser piloto de Fórmula 1. E fica pedindo pro pai investir. Aí agora eles estão gravando. Querem gravar pro YouTube. Investe no Fórmula 1 porque a gente tá carente. De vez em quando a gente leva. Uma vez no mês legal. A gente leva eles ali naquele kartódromo ali em Aldeia. Sim, é legal. Que tem... como é? Kart. Kart, isso. Legal. Pra eles se divertirem. Mas tem que ter, alguém tem que fazer um novo Ayrton Senna pra nós, né? Porque faz mocota que não tem, mas é legal isso, né? E o papel que você falou, assim, de trazer, de deixar eles também se descobrir, que tem mãe e pai que impor, né? Você tem que ser artista, você tem que ser Às vezes a criança não quer ser, ele quer ser um piloto de Fórmula 1. Igual uma vez, eu sempre uso esse exemplo. E eu acredito, você ainda não é pai, né? Mas eu acredito que eu quero dar esse exemplo para pais, né? Porque eu digo isso? Porque você é filho, eu já fui filha. Sim. Enquanto me deram vários nãos, eu tinha fuga. Então, às vezes, eu passava por vários problemas que talvez eu poderia ser aconselhada pela minha mãe, pelos meus parentes, e eu não podia, por quê? Se eu for falar ali, eu vou brigar. Né? Teve certo momento, porque a gente é cristão, os meus filhos têm esse coisa cristão desde cedo. E aí, uma vez, eles estavam numa rodinha que estava chamando muita coisa, falando de menina, falando de indecência, de moças, tipo denegrindo, mais de meninas e tudo mais. E aí, meio momento, eles conversaram comigo, eu falei, olha, eu não vou proibir vocês de falarem com as crianças, sabe por quê? Porque se eu proibir, aí que vocês vão querer falar. Então, vai de você, o que você vai falar? Se você vai ser Maria vai com as outras, de denegrir também a imagem de qualquer menina que seja, ou se você vai decidir sair dessa roda, só que não sou eu que vou dizer para você sair. Vai de você se incomodar se vai ser ou não. Então você decide se você escolher. Então eu tento passar isso para eles, eu acho isso muito bacana. Porque você dá liberdade para eles falar, pô, mano, isso é legal mesmo. Sim. Né? Tipo, porque quando você proíbe, é o que você falou, né? Proibiu, vai querer fazer. Não tem legal. Isso. Pessoal, nós vamos para o comercial e já voltamos mais com o Ângelo Silva e as curiosidades sobre ele. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência.
Obrigado. Voltamos com mais Ângelo Silva. E eu tenho uma curiosidade, Ângelo, Diga. que eu acredito que todos têm. O humorista está ali sempre fazendo piada, sorrindo, mas ele consegue levar esse humor quando ele está meio que destruído por dentro? Porque, Deprê. porque nós somos seres humanos Sim. e sabemos que o humorista vai ter aquele momento, né? A gente viu recentemente o Whindersson, né? Muito triste ver essa situação, mas é muito fácil você fazer várias pessoas rir, mas quem faz você rir? Quem faz o palhaço rir, né? É. O palhaço faz rir. Isso. E é bacana você perguntar isso, porque assim, a maioria, se não quase todos, né, pelo menos da história dos grandes humoristas, todos tiveram depressão. Jim Carrey, Robin Williams, tipo uma galera assim que se pega. E eu não sei se isso tem, psicologicamente, tem algum sentido, deve ter, não sei, às vezes, porque assim, como eu te falei, a gente externa muita coisa para as pessoas rirem. Será que tem aquele gatilho, tipo, igual eu falei agora, eu faço tantas pessoas rir, mas quando eu preciso, eu não tenho quem. Eu acho que faz um sentido assim, por exemplo, a gente sempre tem uma plateia, quem faz ali, seja na internet, show ao vivo, dificilmente a gente está na plateia, no sentido figurado da situação. Por exemplo, a gente tá fazendo rir, mas no dia a dia a gente está na plateia com os problemas. Então, o nosso show lá é os problemas, ou angústia, alguma coisa. Mas eu acho que é um conjunto de muitas coisas. Por exemplo, você citou do Whindersson, um tempo que ele entrou numa paranoia, que ele falava assim, cara, eu era pobre, e aí eu fiquei rico, e eu fiquei nessa paranoia de, cara, será que eu mereço isso? Tanta gente, sabe, que precisa, será que tudo isso é pra mim? Então, assim, as mudanças também repentinas, bruscas, eu acho que traz muito isso pra gente. E eu tenho sorte, eu falo assim, pra mim mesmo, que eu tenho sorte de ter começado em vivenciar isso, até da comédia mesmo, numa fase que eu já tinha passado adolescência, já tinha passado todos esses momentos, né, que é mais conflitantes da gente, que eu já era um homem, já tinha minhas responsabilidades, as coisas. Então eu comecei a trazer as minhas paradas também um pouco para os meus vídeos. Uma frustração ou indignação, questão financeira. Eu boto lá, eu sei que um monte de gente vai se identificar. Se eu tiver lá, pô, gente, essa Um semana... desabafo cheio de humor. Entendeu? Então, assim, talvez isso me ajude a não ficar nessa paranoia de entrar. Talvez Deus não. Mas, assim, talvez viesse essa deprê para mim em outras situações, né? Tipo, mas eu tento trabalhar muito isso justamente por saber que muitos comediantes passam por isso. Questão de... Eu acho que é uma coisa, sim, psicológica do cara sempre estar buscando. A gente tem que estar estudando para fazer rir. É como eu te falei, tem a galera que já é engraçado, mas mesmo quem já é engraçado também estuda, né? Você tem que se inovar também, né? Mas eu sempre estou buscando esse cuidado e a questão da base da família, né? Tipo, de ter as pessoas ali perto, ou mãe, minha namorada, pessoas que eu sei que eu posso me apegar e falar, gente, ó, tá embaçado, e aí, vamos trocar ideia. O Rodrigo também é um cara que eu conheço há muito tempo, a gente é amigo de perrengues, trabalhos, e a gente também tá junto. Pessoas que eu gosto, que eu sei que eu vou sentar e trocar uma ideia E que vai... torcem, né? Exatamente, não vai falar, pô, não, isso aí é frescura. Ai, depressão é frescura, ai, não sei o quê. Não, não é frescura, porque eu posso estar fazendo você morrer de rir aqui, mas por dentro posso estar destruído, né? É uma casca, né? Quando eu desabar, por isso que acontece, infelizmente, muitos suicídios, né? Que a pessoa tá ali, você faz. E não só o humorista. Às vezes uma pessoa... Eu acredito também que, por exemplo, quando você chega no topo, como foi a história do Whindersson, a gente não sabe, né? Talvez esse apoio vai acabando, mesmo sem querer. Sim. Porque quando o dinheiro entra, muita coisa, fama, querendo ou não, a família se envolve nesse meio, principalmente pessoas que eram próximas. Sim. E vai de nós e também da nossa família. Porque o que a gente...
acontece? Eu já cheguei nesse topo, né? Já me frustrei no sentido de ter muito dinheiro, ter casa em Alphaville, Sim. tudo. E eu cheguei assim, nossa, será que eu preciso? Será que eu mereço? Isso, Já cheguei. né? Sim. Será que eu mereço tudo isso? Eu sou de lá de Belém do Pará, Sim. de um bairro que não era de classe alta. Sim. Então, Você teve a trajetória, né? tive assim. uma trajetória e cheguei morando em Alphaville e eu fiquei, será que eu mereço isso? Só que aí começou parentes que nunca me apoiaram quando eu não tinha dinheiro a aparecer. E aí tem às vezes os parentes se perdem, porque essa coisa de querer ajudar, eu até entendo. Sim. E eu também tinha isso, quero ajudar, quero ajudar. Só que quando a gente vai, acaba depois a pessoa acaba acreditando que é uma obrigação, Sim. né? E aí a gente acaba se frustrando porque a pessoa já não começa mais a olhar a gente como olhava quando a gente Sim. estava embaixo. E aí eu acredito que é isso que nos frustra, é isso que nos deixa mal. E são poucos que realmente ficam assim, não, Consegue. eu não preciso, minha filha, eu só quero saber se você tá bem e tudo mais. Que foram poucos que chegaram, não, minha filha, eu não preciso, eu só quero saber se você tá bem, eu só quero saber que diga no meu aniversário. Então, assim, eu acredito que isso que faz nos magoar e a gente ficar assim, nessa frustração. Que é quando a gente chega no topo e acontece tudo isso, né? É. E aí acaba as pessoas que realmente te apoiam. E é um negócio estranho, assim, porque a gente merece. Sim. Você merece estar onde você está, eu vou merecer estar onde eu estiver, quando eu estiver, né, numa situação que eu quero. Só que é isso que você falou, tipo, por isso que eu até brinquei a questão do dinheiro, né? Deus mostrar se eu vou mudar, porque as pessoas falam muito isso, né? A pessoa quando tiver muito dinheiro, você vai mudar. Não, às vezes você não muda. Sim. Às vezes você cria essa barreira para algumas coisas que você sabe que é só interesse. Sim. Principalmente quando você é bem sucedido, né? Ninguém vai olhar quando você tá fracassado. Uhum. Ninguém vai chegar lá e falar, Rita, ó, então, mulher, Vamos tu ficar tá junto, precisando, vamos lá, tá precisando de um cafezinho, uma cesta básica, um exemplo, assim, né? Tipo, e aí? Eu trabalho numa empresa, tu quer uma ajuda, mulher, tu tá desempregado, não vai. Então, assim, vai chegar para você quando você tiver... É mais fácil se você chegar e dizer assim, ixi, lá vem. Então, Ou vai me meu pedir filho, dinheiro lá emprestado. tem uns negócios eu não gosto muito dessas mandingas de negócio não, mas na minha casa é vassoura atrás de porta para não vir visita. Aí os parentes que eu já mando no grupo da família, eu já falo assim, ó, gente, se tiver dinheiro um dia, esquece, porque não vejo ninguém ligando para mim, ô Ângelo, tu quer um Pix, não sei o que, tá passando... Eu já mando lá, então assim, eu já deixo a galera, eu brinco assim, tipo, com eles, mas às vezes uma brincadeira... Como eu sou paraense, eu tinha muitas superstições. Lá no Pará tem muita superstição, né? Sim. Às vezes meus filhos nem entendem, porque o meu marido é totalmente fora desse negócio de superstição, porque meu marido é de Brasília. É outra cultura. Pegada, né? E até quando eu casei com ele, eu falava assim, caía garfo no chão, eu falava, ixi, vem gente. Vem gente. Ou é uma mulher ou um homem, quando é faca é um homem, não sei o que é mulher. E aí o meu marido olhava assim, o que, Rita? O que é isso? Doido. E os meus filhos, que isso, mamãe? Não, E aí, eu sou paraense e eu tenho uma mania de chamar... A única coisa que eu não perdi do meu sotaque, eu já não moro lá desde 2014. Mas a única coisa que eu não perdi é o égua. Mas é muito bom, velho. Eu gosto demais desse sotaque. O égua pra gente é tipo, nossa, Ângelo. Sim. Não faça isso. Então, até hoje, se eu falar alguma coisa para meus filhos, égua, Gustavo. E aí eu cheguei aqui em São Paulo. Muito bom, eu cheguei aqui em São Paulo e fui falar para uma amiga. E eu falei, não. égua, Lu, não acredito. Ela tá me xingando, sua vaca? Aí eu, meu Deus do céu, não, isso aqui. Aí eu tenho que traduzir, né? Mas é meio cômico, né? Sim, é uma coisa que você traz... Eu gosto muito de gírias, mano, assim, tem a galera... Capaz, eu acho que é do Paraná, e tem... Nossa, do Nordeste é oxente. Pronto. Eu gosto Natal demais. É pronto. Nossa, mano, eu gosto demais das Oxi. gírias. Eu morei 3 anos em Recife, né? Morei 3. Meu marido é doido para se aposentar em João Pessoa. Que ele fala que ele passa lá, que a gente morava em Recife, a gente sempre ia para essas cidades. E ele falava, olha, 8 horas da noite já tá todo mundo deitado. Ele é bom demais. E tem a praia lá de João Pessoa, que é muito... Tambaú. É muito bom, tem muita coisa... É gostoso lá, assim, eu já fui em João Pessoa, é muito bom. E eu gosto muito. Eu falo que eu queria
ter muito sotaque ainda, a falar o jeito. Às vezes uma coisinha ou outra eu falo, mas porque eu não Quando você perdeu. chegou, eu sabia que tinha alguma coisa lá É. do Então, Nordeste. e eu Porque queria você ainda falar. tem um pouco. E eu queria falar porque eu acho muito engraçado, assim, eu gosto de usar, até nos vídeos eu uso muito coisas assim do Nordeste, porque eu gosto, eu acho muito bacana essa questão, Eu né? sigo aquele cara do taxista que brinca do Jesus, tu já viu? Uhum. Eu sigo ele, eu morro de rir. Mano, é muito bom, né? É muito bom. Por causa que o sotaque faz ser mais Faz. engraçado, né? E quando você chegou aqui, eu falei, não, E ele é da não é terrinha. daqui, ele É da é terrinha. do Nordeste. Da terra. É do Nordeste porque é bem puxado lá, né? E é muito legal. E quais são os seus planos futuros? Eita, eu tô quase igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas eu tô com um projeto agora inclusive com a produtora Lune, né? Um abraço pro pessoal da Lune, o Regis, que é a galera lá do Sul. A gente tá com um projeto de começar a levar toda essa loucura da internet pros palcos, né? Começar mesmo a fazer, porque é uma coisa... A galera pede muito, né? Tipo, pô, por que você não faz stand-up? E tá todo mundo Sim. fazendo, né? E eu quero ganhar dinheiro. Então eu preciso fazer também. E já pensando em dinheiro, sim. É porque também stand-up hoje em dia não tá só você ir lá na frente contar comédia. Sim. Por exemplo, eu gosto do Rafael Ganem, que é aqueles quadros que tem. Eu acho o maior Muito bom. divertido. Eu acredito que se você trouxer quadros que enquadram Sim. no seu perfil de comediante, porque os seus vídeos já são legais, são divertidos, né? Eu tenho certeza que há inúmeros compartilhamentos. E a sua comédia é com o que a gente vive, com o nosso dia a dia, com o que passa, né? Sim. O meu filho seguiu você através por conta daquele da escola. Será que não foi do Cabelo Maluco, não? Que eu fiz um Não, Cabelo foi Maluco da escola. Não, da mãe. A mãe. Aí sei. ele falou: aqui, mamãe, você. Você. E é legal isso que você fala, porque assim, eu recebo muita mensagem disso, da galera falando, pô, eu queria ver você fazendo isso ali, ao vivo, no palco. Sim. E às vezes a gente cria esse medo, porque realmente é outra vibe. Você tá lá com o público na sua frente, uma galera... É diferente, eu tá gravando no meu quarto ali mas essa necessidade eu acho que é bom pro crescimento, até para mim também, né? Pra eu sair desse meu mundo ali, tipo, que eu brinco que eu sou um criador de conteúdo solitário, né? Hoje em dia o que mais a galera faz é collab, conexão, né? Uhum. Eu sou muito solitário no sentido assim de fazer meu conteúdo, né? E Ângela, é porque você quer? Não, eu já mandei mensagem para muita gente para fazer, mas a galera ignora ou não quer fazer, eu acho que não tem graça que eu faço. Mas também isso não é uma coisa que me frustra, né? Mas só que eu sinto a necessidade disso, de levar pra galera, pra até ver como que é uma experiência. Sabe? Falar, mano, será que eu sei fazer isso? Porque às vezes eu não sei, né? Sim. Eu posso estar aqui falando, brincando com vocês, contar uma piada ou outra, mas às vezes eu posso subir no palco e não sair nada depois e tal. Mas um dos planos, assim, bem próximos que tem é o stand-up, né? E é aquela outra questão que eu te falei, tentar levar, de alguma forma, não sei se via curso, alguma coisa do tipo, a experiência que eu vivi toda a minha caminhada e passar para as pessoas que também querem fazer. Hoje em dia tem muita gente que tem seu negócio, é empreendedor, eu quero trazer, hoje tudo é internet, né? Sim. Então como que eu posso fazer aqui para o meu mercadinho ter um destaque, sei lá, trazer essa minha experiência voltado com a comédia para você implantar no que você faz, seja na educação, sei lá, tipo, todas as áreas possíveis, porque a comédia ajuda muito. Não é porque você é um médico que você não possa falar de comédia. Tem um doutor que é muito famoso aí na internet, eu esqueci o nome dele. Ele brinca com as crianças, que é dentista. As crianças vai lá e tipo, fica brincando, a criança... E ele grava e... O que vence e o que cresce é o diferente. Sim. Então, a pessoa se destaca no diferente, né? É. E você conta a comédia das frustrações, de que muita gente tem, até do que as crianças têm. Então, é engraçado que as pessoas falam, eu recebo às vezes tem uns comentários às vezes aleatórios assim que eu falo, cara, esse menino é muito deprê, normalmente é as senhorinhas, né, que não entendem assim às vezes. E eu falo, pô, legal que as pessoas estão percebendo isso, porque o que eu falo é do nosso dia a dia.
A gente tem angústia. Você não vê ninguém. Quem que fala... Normalmente você só vê o povo falando né, sobre questões sexuais, política, Religião. religião. Então, assim... Quem traiu quem? Então, assim, você não vê alguém falando, pô, mano, eu tô aqui no meu trem, todo dia indo trabalhar no trenzão lá da Estação da Luz, lotado, um perrengue da bexiga, não sei o quê. Então, assim, você tem uma angústia. Eu acho que a gente falar das angústias, das dores, é um despertar. E você não tem uma vontade de pegar o que acontece no momento? Exemplo, eu não sei quem foi que eu vi, eu não lembro, não me recordo agora, mas exemplo, o que aconteceu lá do Neymar com a GP e tal. Fazer uma comédia, uma carta, Então, falando enquanto o pessoal sim. está se batendo com isso, alguma coisa, você não tem? eu, Porque eu acredito que agora é sim. os evangélicos virando católicos por causa que o Frei Gilson fez uma revolução, enfim, né? Tá tudo em alta agora. Eu fiz sobre acordar 3 horas da manhã para orar, né? E aí eu sei Com o Frei que... Gilson. Então, era ligando essa parada, que foi bem na época que eles estavam fazendo, e eu falei, mano, eu faço ou não faço? Isso aqui vai dar um bafafá que eu sei, né? Eu sei que mexendo com religião, política, essas coisas, eu falei, vou fazer. Aí eu fiz, só que aí entra as frustrações que eu falo. Desde quando toda a minha época na igreja, eu sempre tive preguiça de levantar 3 horas da manhã para desafio de oração e não sei o que. Eu falava, mano, não dá, velho, não dá, eu vou trabalhar amanhã 6 horas. Eu falava, Deus, me ajuda aí, eu sei que você vai me ouvir se eu orar meio-dia, na hora do... Enfim, aí eu fiz o vídeo falando justamente disso, né? Falei, gente, eu vou levantar 3 horas da manhã, mas 3 horas da manhã nos filmes é a hora que o demônio se manifesta. Se eu for orar, a luta vai ser maior, porque é mais demônio manifestado ali. E aí eu comecei a orar, comecei a gravar o vídeo, e aí chegou nessa parte de eu fazendo as piadas, 3 horas da manhã. E eu fazendo do nada, a luz apagou, né? Que eu uso a LEDzinha, apagou. Vou falar pra você, se eu tivesse almoçado uma feijoada naquele dia, o feijão tinha escorrido pela perna na hora, porque tranquei. Eu falei, pronto, era só o que faltava, o cão aparecer aqui, eu gravando, falando sobre isso. Nossa, já deu uma gelada, suada, e eu acho que o que eu não orei durante alguns anos, desde quando saí pra igreja, eu orei naqueles 30 segundos, até eu ir até a lâmpada e ver que tinha só descarregado, né? Que ela fica... Não coloquei na tomada, eu falei, gente... Aí eu fiquei pensando, mano, será que não é pra eu falar dessas coisas e tal? Mas, assim, esses assuntos, assim, pra fazer de religião, eu até faço, mas eu entro sempre com a consciência da parada. Igual a gente tava falando em off, que eu falei da questão do profeta lá, que eu fiz o mini profeta, que eu fiz o vídeo. Meu, moleque... Tipo assim, é uma situação que ele tá falando, tá trazendo um certo constrangimento ali para, enfim, para alguma questão da igreja. E eu falo, cara, eu sim me sinto na necessidade de falar alguma coisa, de afrontar. Tem muita gente comentando, ai, mas não pode falar desse assunto, vamos orar por ele. Tá bom, eu posso orar, mas eu posso falar, pô, que palhaçada é essa também, sabe? Tipo, será que ninguém vai ver isso, ninguém vai falar? Eu acho que, assim, a gente se levanta em prol de muitas coisas, né? E eu acho que mesmo não estando na igreja, tipo, cara, eu tenho a consciência do reino de Deus, das coisas. O respeito, né? Exatamente. Tipo, igual eu falo, eu sou muito crítico para uma ampla parte da questão da igreja. Mas eu tenho minha consciência. Se alguém chegar aqui para mim, Ângelo, minha vida lá desmoronando. O que eu faço? Procura uma igreja que você vai gostar de se identificar e conexão com Deus. É isso. Eu acredito que é muito respeito, acredito que Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Mas eu também, às vezes, fico pasma. Por exemplo, teve uma vez que eu estava passando no Rios, e aí do nada apareceu da André Surak, ela falando do pastor dela. Aí eu clico na legenda de curiosidade para ver quem era o pastor dela. O pastor dela era homossexual, nada contra, Sim. mas, tipo, ele falando de uma forma de Deus ali, sabe, pregando, e eu fiquei assim, meu Deus, onde isso vai chegar, gente? É que eu te falei, eu tenho muitas críticas em relação a isso, que eu não exponho. Eu podia usar a comédia. Eu uso para algumas coisas, mas eu evito muito entrar. Eu tenho uma frase para mim que é assim, isso é só para mim, que cada um faz o que quiser na sua vida. Sim. Tipo assim,
cara, você quer fazer uma coisa, quer ser satanista, quer ser... Pra mim, você vai ser o que quiser. O que me incomoda é a pessoa fazer uma coisa que eu sei que tá, tipo... Desrespeitando. tipo assim, falar, pô, mano, mas por quê? Tem tanta coisa pra você fazer, por exemplo, a Andressa Urach. Ela teve a frustração dela com Com uma a igreja. igreja, e aí ela trazer isso pra atacar ou mostrar... Beleza, ela pode fazer isso, mas ataca o alvo certo. Você quer criticar? Igual o vídeo que eu fiz do mini profetinha da Shopee lá. Eu peguei, nem sei só, tô fazendo, depois vocês tiram aí pra fazer a Shopee, mas eu peguei uma situação que me incomodou. E eu nem tô dentro da igreja. Falei, gente, esse moleque aqui tá brincando de usando as coisas de Deus. E aí fiz minha piada em cima daquilo e a galera, tipo, veio na onda, um monte de evangélico. Ângelo, eu concordo com você, mano, eu sou da igreja, mas eu concordo totalmente com você, não sei o que, já virou um desrespeito. Então, assim, são pessoas que querem chamar a atenção, né? A Urach faz o que faz fez o que também é como eu te falei, pra mim cada um faz o que quer. Sim. Se ela quiser dormir com uma montanha, não sei o que, pra mim o problema é dela. Mas quando você começa A a desrespeitar. desrespeitar uma coisa que tem pessoas que respeitam igual, por exemplo, eu acho zoado quem fica desrespeitando, por exemplo, o candomblé, o espírita, o católico, o evangélico. Por quê? É a crença da pessoa. Tipo, então assim, eu ando muito nesse cuidado, mas eu dou minhas... Eu tenho muito isso também, porque, como Jesus disse, jogue a primeira pedra quem Quem nunca nunca errou. errou, né? E as pessoas vão aprendendo, assim como já teve gente da Umbanda que Sim. aceitou Jesus, teve gente que... E assim vai, né? Sabe por quê? E Você cria uma barreira. Se você tá na igreja, você fala, pô, eu quero evangelizar meu vizinho. Só que meu vizinho, ele é de uma religião que não é o cristianismo, o evangelho e tal. Eu vou ficar atacando a religião dele? Eu nunca vou conseguir chegar perto dessa pessoa, é verdade. entendeu? Aí você, às vezes você perde a sua bênção, como diz, né? Mas enfim, aí, religião, política é um... Agora a gente vai sair desses assuntos É. polêmicos e vamos para uma brincadeira rápida. Esse é o desafio do... Ixi, De Maria. 3 perguntas você vai tirar, Sim. totalmente aleatórias, Eita. para a gente descobrir qual a sua resposta. Maria, isso aqui Vou deixar Eu aqui. nunca fui bom em charada. Vou deixar. São perguntas. Eu Pega escolho. uma, lê e responde. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A sua personalidade tem mais a ver com um gato ou com um cachorro? Se tivesse bicho preguiça aqui, eu acho que seria melhor, mas vamos lá. O gato ou cachorro? Eu acho que gato, porque gato gosta de dormir muito. Eu gosto também, gato é preguiçoso, meio manhoso pra dormir. Um gato, hein? Tudo bem? Noturno, eu sou bem noturno, eu acho que o gato. Pra mim é o gato. Se fosse o bicho preguiça, ia ser Você faz seus perfeito. vídeos mais à noite? É à noite. Só que eu invento de fazer à noite, só que à noite é o caos, é o apocalipse do horário, porque eu tento gravar ali entre 5 e 6, aí é cachorro latindo na rua, é horário de pico, os carros passando, gente gritando, vizinho, as mães gritando com os filhos, mas eu sou, tipo assim, eu crio muita coisa de madrugada também, às vezes, assim, né, por isso que eu acho que eu me identifico muito com um gato de dormir e de ser noturno, é isso. Acho que é... Legal. Vamos para a próxima. Eita, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Quem você acha que foi o brasileiro que mais influenciou os destinos do país? Nossa, aqui é mais intelectual, hein, mano? Influenciou os destinos do país? Mas o seu cérebro vai soltar um gatilho aí. Ou não, né? Eu ia falar o... Ai, mano. Deixa eu ver aqui. Quem influenciou os destinos do país? Isso positivo Tu não ou vai dizer que foi o negativo? Lula, né? É que depende também, mano. Teve ele e teve várias outras que mais influenciou os destinos do país. Cara, que influencia. Eu acho que é a Virgínia, porque o que influencia na internet, a Virgínia, né? Tudo é a Virgínia, não sei o quê. Virgínia e Léo Dias e... Ó, política. Eu acho que sim, os últimos anos foi ali entre
os partidos falando de Lula, o PT, Bolsonaro teve uma... Eu acho que o Bolsonaro também teve uma influência... Gigante. Eu acho que os dois lados têm uma influência, né? Sim. E aí vocês que estão aí, vocês definem se é pra bom ou pra ruim, que eu não quero entrar nisso. Então vamos para a próxima. Mas... Tomara que não seja outra polêmica. Não, se for... eu gosto de zoar os dois, porque... Ice Cream, aí vem o Lula e... Veja bem, companheiro. Vamos ver aqui. Qual o filme de terror mais... isso aqui eu não preciso nem ver todo. Mas amedrontador. Foi a madrugada que apagou minha lâmpada. Ó, esse aí... Por que eu... Isso aqui... não assistam Atividade Paranormal. Eu sempre assistia filmes de terror. Nunca gostei muito, mas assistia. Ainda suportava. Então, e aí eu assisti esse filme, né, da Atividade Paranormal, e foi a partir daí que eu parei, eu falo, não quero mais. Inclusive, nessa noite também fiz uma oração quando eu assisti esse filme. Engraçado, né? Deus deve estar pensando, só me procura, né, quando tá nos perrengues. Depois que terminou, foi o fim do filme. Nossa, nunca mais. Eu assisti, eu acho que o primeiro, que pra mim é o que dá mais medão mesmo, assim. E eu sou muito cagão, assim, pra algumas coisas de medo. Nossa, eu tô medo desse bagulho de espírito, não sei o quê. Quando eu tava na igreja, eu falava, Deus, não me dá esse negócio de dom de lutar com o espírito, sabe? Que o pessoal ora e expulsa demônio. Eu falo, não. E aí, engraçado que, só pra finalizar, hoje tá pesado nesse negócio. Mas minha vida é assim, porque os bagulhos acontecem. Uma vez eu tava no... mas um monte de gente vai se identificar do outro lado. Eu tenho uma conexão muito boa com Deus, assim, né? Eu e Deus, assim. Mas, ao mesmo tempo, é bom que Deus sabe que eu tenho medo desse negócio. É por isso que ele não... Mas aí, nenhuma vez, eu acho que não... Ele falou, vou testar. Eu tava no louvor lá, tocando, todo mundo adorando, e a unção na igreja. Eu falei, eita, vamos tudo pro céu agora, o negócio tá lindo. Aí me entra um cara e cai endemoniado na frente do púlpito lá. Eu falei, pronto, meu Deus. E o pastor lá atrás, e o pessoal do louvor, e ele caiu bem assim, perto de mim. E eu tocando, eu falei, vou fechar os olhos... E alguém vai vir, um obreiro, alguém vai vir pegar ele e pedir, Deus, em mim não, em mim não, em mim não. E eu comecei tocando em Deus, Senhor, e o povo tudo louvando, e eu só em Deus, em mim não, em mim não. Quando eu abri o olho, os caras já tinham pegado ele, acho que oraram por ele e expulsaram. Mas, por que falando disso? Porque esse bagulho de terror, de negócio de espírito, mano, o negócio não é comigo não, mano. Deus, eu acho que o meu dom que Deus deu pra mim, assim, é de ser um cara muito caridoso, bondoso, assim. Se eu sair passar em 30 semáforos e alguém aparecer pedindo, minha mãe fala que, mano, um dia que você ficar rico, você vai ficar pobre de novo, porque você vai querer doar tudo. Mas, assim, lógico, não é todos, às vezes eu não posso ajudar, mas eu acho que meu dom é da caridade, mano, porque de negócio assim, não... Olha, é incrível que pareça, é até engraçado. O filme que marcou a minha vida e que eu tive medo não foi nem o de terror. Olha, sabe qual foi? Premonição. Mano, isso aí também Eu, muito tempo depois que eu assisti esse filme, eu ficava assim, meu Deus, será que eu escapei de alguma coisa? Né? Será que eu vou morrer amanhã? Elevador até hoje. Abriu, eu já dou o pulinho. Pra não morrer daquele jeito igual... E falando nisso, eu acho que vai lançar um agora. Mas dá medo mesmo. Tomando banho, ou então você vai secar o cabelo. Será que eu escapei? Então. Será que amanhã... Hoje deu certo e amanhã como vai ser, né? Olha, eu não vou. Eu já viajei pra Disney, eu não vou em nenhum brinquedo alto. Nenhum brinquedo que arrisque a minha vida. Algum brinquedo que vá fugir do trilho e que... É verdade, mas dá um medo mesmo. Você fica uma paranoia. E filme ou série, uma coisa que você assiste, tem coisa que entra tão na mente que a gente fica realmente, eu mesmo, de terror, minha namorada direto, amor, vamos sair um filme não sei o que, eu falo, não, tem demônio, tem uns bagulho lá, não, espírito, não vou, não vejo. O meu marido fala que eu sou cara... E olha que o meu marido que cresceu em berço evangélico. Eu me converti já faz uns 10 anos. Mas quando tá lá em casa, por exemplo, recentemente, meu filho estava meio febril, e aí ele levantou e foi me acordar. E tinha uma garrafa de plástico em cima do balcão na minha cozinha. E aí eu falei, tá, meu filho, vem pra cá, vem dormir com a mamãe. E do nada a gente tá entrando no meu quarto, a garrafa estala. Tlá. Nossa, meu. E era 3h30 da manhã. Não. A garrafa estala. Eu falei pra vocês que é de 3 pra frente, mano. E aí eu falei, que barulho é esse? Será que foi a cachorra?
Aí eu voltei e olhei a garrafa intacta, não estava amassada. Eu já ia falar, tá amarrado, né? Nossa, Não estava amassada, tinha que estar mesmo. não estava amassada no balcão. Aí tá, a gente voltou de novo e plá! Sabe o que eu fiz? Fui lá e pegar a garrafa, botei na pia e falei, tá repreendido Já em era. nome de Ó, Jesus. usou a fé e a obra, né? Porque orou e O meu já marido era. fala, sem dar volta, eu tinha me escondido. Oxi. Viu? Homem é cagão, né? Não tem jeito. A gente é. Eu acho que porque meu marido viu tanto esse negócio na igreja, porque meu marido é daquela do que ele brinca, ele Do até fala, reteté? do reteté, Ah, então tem. que ele via muito, eu acho que ele tem esse negócio. Ó, é duas coisas que eu tenho medo na igreja. É de manifestar demônio e as tiazinhas de coque. Toda vez que a tiazinha vinha orando pro meu lado, as tiazinhas de coque, aquela que usa uma saia até aqui, ó. Deus só vai nelas. Toda vez eu falo, em mim não, se eu tiver algum pecado vai sair aqui. Mano, 2 vezes já chegou e falou isso. E era. Então, quando eu vou na igreja, eu falo, em mim não, mano. É 2 coisas. Demônio, não cai perto de mim não. E a tia do coque, porque, mano, eu não sei o que é, não sei, é uma coisa que eu devo tratar, mas pra esses bagulho eu tenho muito medo. Mas eu acho que isso é de quem veio mesmo de berço, da igreja, porque meu marido tem esses negócios. Então, mas aí, o pessoal que tá lá, eles têm coragem de falar, não, se tem alguém endemoniado, eu vou orar aqui pra sair. E se você tiver pior que o endemoniado? Ele pula em... Aí eu fico já, não é pra mim nesse negócio. Deus quer me usar em outra coisa, nessa área aí. Tem pra fazer gente... os outros rir. Corajoso, caridade. Mas acho que é isso, assim, de filme de terror é atividade paranormal. Nossa, não assisto, de mim não, mas se tem coragem, assiste, mas, mano, não dá. Mas, Ângelo, eu amei a nossa entrevista. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal? Quer deixar uma mensagem para a gente finalizar o nosso programa? Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, o seu convite e dizer que, pô, foi um papo muito legal, né? Nem me senti numa entrevista, parece que a gente tá trocando uma ideia aqui. Faltou Me café. desculpem se eu falei alguma coisa aí que desagradou alguém, né? Mas tô muito feliz mesmo pelo convite, né? Espero outras oportunidades a gente tá fazendo outras entrevistas e tal. E rede social é o Ângelo Silva, qualquer lugar que você pôr aí, ou carta aberta Ângelo Silva no Google, você vai me achar. E recados, assim, de mais é isso. Vamos lá, assistam meus vídeos, né? Com certeza você vai se identificar com alguma coisa, ou de medo, ou de angústia, ou de... Mas você vai rir, né? Você não vai chegar lá e ver um cara dando depoimento de medo, é para você rir. E acho que é isso. E sobre questão do que a gente tinha falado, tô aí com esse projeto do stand-up, né? E também estamos elaborando algumas paradas para levar esse conhecimento para a galera através de curso ou não. Um preço camaradinha, porque né, eu não sou coach nem nada, é só minha experiência e eu preciso eu não divulgo, né, o animal lá que dá dinheiro, não vou falar para não cair a live. Então eu não faço caso de aposta nem nada, então eu tenho que buscar também. Eu tenho medo de ser preso? Os caminhos, eu tenho também, oxe. Aí tá lá eu preso e na cadeia também tem uns bagulho pesado, né? Então é melhor não, mas é isso. E aí a gente tá com esses projetos e agradecer a galera do audiovisual aí, a galera que tá aqui também na contenção. E é isso. Muito feliz. E Deus abençoe todo mundo. E vamos dar risada, que é importante. Gratidão. Gratidão por ter topado o desafio. Me diverti bastante também. E eu fico muito feliz de você ter se sentido em casa. Todos os meus convidados falam isso. E eu sempre estou aqui disposta a que eles se sintam assim e que eles queiram voltar cada vez mais e que a gente tenha esse caminho, quem sabe um ajudando o outro, porque eu acredito muito que a gente evolui com pessoas. Sim. O resultado do sucesso são pessoas, né? E logo assim eu tenho certeza que você vai ter sua equipe gigante, de quem sabe, como você falou, entrar nesse meio de stand-up e sem dúvidas, e vai ser um desafio para você, né? O cara tímido está num público gigante. Eu tenho certeza, desejo que Deus abençoe sua vida, sua família, sua mãe, né? Por ter criado você, por ter tido toda essa trajetória. Que Deus blinde, proteja ela cada vez mais. Amém. E é isso, gratidão, viu? Quero voltar aqui quando o canal tiver com 1 milhão de seguidores. Profetizando aí. Pessoal, desejo a vocês um final de tarde maravilhoso. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e aguardo vocês na próxima segunda. Que Deus nos abençoe e até mais. Tchau, tchau.